A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui, né, tentando na tecnologia melhorar aí a nossa vida quanto a estudo bíblico, quanto ao discipulado. Temos hoje uma última aula, né, para o nosso batismo, que será, né, no próximo domingo, dia 7. Vamos falar hoje sobre a obediência, né, e o batismo propriamente dito. Então, eu deixei disponibilizado lá no grupo um material, está em PDF e está em PowerPoint. Então, vocês podem utilizar das duas maneiras. Mas eu acredito que aqui também eu consigo agora compartilhar. Eu estou usando um aplicativo. Eu acredito que vai dar para a gente gravar falando sobre o material. Então, o tema de hoje é obediência, o novo começo, e nós vamos começar falando sobre o que a Bíblia diz, né, acerca do batismo, o novo começo da nossa vida. É, o batismo, nós sabemos que é um passo crucial, né? É uma decisão séria, uma decisão bem tomada na jornada da fé cristã. Ela é uma obediência à palavra de Deus. A gente tem aí primeiro texto para essa noite, né, para esse momento, é Mateus 3:13 até o 17, que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Deixa eu tentar colocar aqui ver como é que eu faço aqui. Pronto, olha só. Vai ficar bonitinho. Ó. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Né? Mas João se opunha dizendo: Eu queria ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus fazendo essa pergunta. Aí Jesus respondeu para ele dizendo: Deixa por agora, para que, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então eu já começo por aqui nessa noite, quando a gente fala, né? Estou gravando de noite, tá, pessoal? Agora são 10 horas e 15 minutos, por isso que eu estou dizendo dessa noite, mas não sei que horário que você vai ver esse vídeo. Mas, como nós falamos de que o batismo ele é um novo começo e é obediência, nós começamos a ver primeiro o princípio aqui é de obediência. João Batista, ele é primo de Jesus Cristo, nasceu primeiro, poucos meses primeiro, a Bíblia vai dizer que Isabel, mãe de João, e Maria estiveram juntas, né, grávidas, e as crianças, elas sentiam a presença, né, um do outro, elas se mexiam no ventre, né, tamanha era a comunicação, elas se comunicavam ainda no ventre das mães, né? Então, João, ele é o último profeta, João Batista, ele é o último pregador da palavra antes de Cristo. Então, ele tinha um ato que ele fazia, clamando, né, no deserto, como a Bíblia diz em Isaías, que voz o que clama no meio do deserto, preparando o caminho do Senhor, ele clamava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegar no reino de Deus, é chegado o tempo do Messias. Então, por João ser esse profeta, esse último profeta, ele é a última autoridade, né? A última autoridade de Deus na terra antes de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele quando começa o ministério, por ser mais novo do que João, e por entender que João era o pastor da época, João era a autoridade da época, ele vem cumprir um quesito chamado obediência. Ele vai até João para ser batizado por João. Aí você me pergunta, mas se o batismo é do arrependimento, Jesus Cristo não tinha pecado, então ele se arrepender de quê? Na verdade? Então, nós dizemos que, na verdade, o Senhor Jesus, ele realmente não tinha pecado. O Senhor Jesus, ele não tinha do que se arrepender, mas ele não estava ali se colocando na posição dele, mas já iniciando a caminhada cristã, se colocando na nossa posição e nos instruindo no que nós deveríamos fazer para poder começar de novo, para ter um novo começo na presença de Deus. Então, ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê
será condenado. Então, nós, quando começamos nossa caminhada, nós já temos que ter a fé, crer. Então, levantamos nossa mão para Jesus, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, porque ele cumpriu todas as coisas, mesmo sendo Deus, pagou todo o preço do pecado, pagou o preço da morte para nos dar vida e vida em abundância. E ele determinou que nós fôssemos batizados. Então, aceitar Jesus é o primeiro passo. Reconhecer e ter fé é o primeiro passo. Agora, ser batizado é o começo da obediência na caminhada cristã. Então, tem pessoas, às vezes, que estão na presença de Deus há anos, mas não se sente na hora de ser batizado, não entende o batismo, e por não entender, às vezes não dá o passo, o segundo passo da caminhada cristã, que é esse começo. Né? Você só vai começar de verdade quando você entrar nas águas, quando você estiver diante de uma autoridade espiritual, né? E recebendo ali a palavra da bênção, né? Do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo nova criatura, né? Começando de novo. Por isso que Jesus disse, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Jesus, ele sendo Deus, ele conhece e arquitetou toda a justiça. Justiça, eu gosto de dizer que é a balança, né? A balança, ela é justa. Tanto que aquela marcação no meio da balança, que pende para onde pesa mais, chama fiel. Jesus, ele é o fiel da balança. É ele que determina. Então, o pecado, quando veio, ele separou o homem de Deus. Ele tirou o homem da presença de Deus. E Jesus, ele vem agora e paga o preço do pecado, não para nos colocar diante de Deus, mas para igualar as nossas vidas e para que nós tenhamos a oportunidade de querer agora começar a caminhada cristã e se achegar a Deus, como o Tiago diz: achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então é só assim que a gente pode resistir o diabo e o diabo fugir, né, de nós. Então, entenda, ele vem cumprir a justiça dele com a autoridade eclesiástica, com a autoridade que era João. E aí, continuando, ele sendo batizado pela situação que agora vem, abriu-se um precedente que jamais tinha sido visto, né? A palavra de Deus diz que quando Jesus, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Ele recebe o Espírito Santo. Jesus, ele sendo Deus, ele agora, na forma corpórea de homem, ele recebe o Espírito Santo. Quando Jesus ele vai aos céus, quando ele termina a sua jornada na terra de forma presencial, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Então ele recebe o Espírito Santo e agora ele, detendo o Espírito Santo, ele diz: eu vou enviar para vocês também. Então, quando nós começamos a nossa caminhada cristã e temos o passo do batismo, nós também temos o passo de estar propício a receber o Espírito Santo. Todos podem receber o Espírito Santo, desde que, de fato, tem essa caminhada. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser batizado nas águas para ter o Espírito Santo? Não. A condição, irmãos, é fé. A condição é crer. A condição é aceitar Jesus. Mas veja bem, para eu receber a plenitude do Espírito, eu tenho que, de fato, ser santo como ele é santo. É estar apto a receber o Espírito. Então, quando você quer muito um relacionamento e você não quer dar o segundo passo, não quer o casamento, não quer juntar, né? Você só quer o namoro, você só quer flertar, você nunca vai ter algo sério. Você nunca vai receber a plenitude de um casamento, a plenitude de uma família. Talvez vai ter uma família aí dessas que a gente vê diversa, né? Vai ter um filho sem casar, vai ter um companheiro que não tem o seu nome, que não tem a família. Mas veja bem, não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho ele diz o seguinte: você deu o primeiro passo para Jesus, agora eu vou caminhar a minha vida cristã, vou galgar a minha vida cristã, eu vou entrar no ato de obediência com Deus, e eu vou andar com Deus, eu vou batizar na presença de Deus, eu vou receber o Espírito Santo de Deus, eu vou ter os dons espirituais, eu vou levar o Evangelho a toda criatura, eu vou continuar a obra até que ele volte, até que ele venha, para que depois nós possamos estar na eternidade. E aí se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então, Jesus, olha agora,
sendo Deus, entrando nas águas batismais para ser batizado por João, ele recebe o Espírito Santo sendo homem, ele recebe o Espírito Santo e agora ele ouve o Pai dizendo, né, esse é o meu filho amado. E não só ele, quanto todos que estavam ali, né? Esse texto foi escrito por Mateus. Então a gente vê que foi escrito aos judeus para que os judeus pudessem de fato saber que Jesus é o Senhor. Amém? Então, o que significa, deixa eu fechar aqui um pouquinho, o que significa o batismo para nós, né? O que que o batismo ele de fato significa? O que que o apóstolo Pedro ele diz, né, à igreja? Deixa eu botar agora um marca-texto amarelo. Ele diz assim: e disse Pedro, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão. Preste atenção, crente. Em remissão de pecado. Deixa eu botar aqui de vermelhinho, né? Estou gostando dessa ferramenta. Remissão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, remissão, ela lembra perdão, tá? Remissão quer dizer perdão. É remissão com dois S. A gente aprende muito isso. Né? Remissão com dois S, você lembra de missa, né? Onde você pede perdão para Deus. Então, a remissão que fala a Escritura é o perdão dos pecados. Então, você precisa, quando está, para estar na presença de Deus, se arrepender, arrepender do passado, arrepender do pecado. Tem pessoas que falam assim, mas eu não me arrependo de nada porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Não é verdade. Nós devemos sim nos arrepender daquelas coisas que nós fizemos contra o Senhor, contra a nossa própria carne, contra o nosso irmão, contra a nossa vida, né? Às vezes pessoas intentam contra a própria vida, pessoas às vezes querem ser mais espertas que o outro, né? Então, nós devemos sim, nos arrepender, nós precisamos entender isso. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, o arrependimento da vida que levamos, ela é um ato que nós temos que buscar do Senhor e ser batizado em nome de Jesus. O batismo é feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é o Senhor, é o Criador. Porque Jesus é o Senhor, é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo também é o nosso Senhor, ele também estava no início, ele é o poder de Deus na nossa vida. Então, o Espírito Santo é o dom de Deus na nossa vida, então é o poder. Então, se nós entendermos isso, nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E ele vai dizer no versículo 39 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele enfatiza isso, que esse ato de fé e do arrependimento, ele vai se manifestar na sua vida, não só na sua vida, mas na sua geração. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, os vossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamar. Então é para todo mundo. É para todo mundo, é para a sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho direito, mesmo sendo quem eu sou? Sim, você tem direito. Lógico que você tem. O Senhor, ele está aí, né, para abençoar. Então, creia, tenha fé e faça essa meditação, se arrependa. Nós, na último discipulado, uma irmã disse: eu me arrependo, sim, pastor, de não estar na presença do Senhor antes. Então, isso é profundo, irmãos, porque eu também me arrependo de ter desperdiçado meu tempo no mundo enquanto eu poderia estar no Senhor. O vazio que às vezes nós sentimos achando que o mundo pode encher, que a bebida pode encher, que uma noite com alguém pode encher, que o álcool, que a droga, que um amigo, um dinheiro pode preencher, não é verdade. A única forma de preencher o vazio é você abrir o seu coração para Jesus. É a única maneira. Então, qual é o fundamento? O fundamento do batismo. Né? Vamos continuar, porque senão eu vou só pregar aqui nessa noite. Bom, o fundamento do batismo, meus irmãos, é um ritual que nós fazemos, é um pilar, né, um ensinamento de Jesus Cristo. Ele estabelece como a jornada da vida cristã e simboliza a transformação profunda e um compromisso que é público com Cristo. Por que é público, pastor? Porque nós aceitamos Jesus dentro do nosso coração.
Mas é só necessário aceitar Jesus dentro do coração? Não, nós precisamos demonstrar isso. Quando a gente casa, a gente não coloca uma aliança, né? Quando a gente fica noivo, a gente coloca uma aliança de compromisso. Quando a gente forma, nós não colocamos um anel, né, para simbolizar aquela formatura, simbolizar aquele grau que nós recebemos, né? Então, o compromisso com Cristo também é público. Ele também tem que ser público, é diante de Deus e diante dos homens. Quando o filho é pródigo, ele se arrepende, ele diz: Pai, pequei contra ti perante o Senhor. Então, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, assim, não pode ser apenas algo no oculto, no escondido. Não, não. O Senhor, ele te ouve em secreto, o Senhor fala dentro de você, mas o ato de fé é para que todos vejam. Então, a gente tem essa obediência a uma ordem divina. Jesus, ele instruiu os seus discípulos a batizar. Ele ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que determinou isso. Isso nos identifica com Cristo, porque é a nossa união, é a nossa união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Como é isso, pastor? Veja bem, a gente vai às águas. A água, ela nesse momento, ela está simbolizando a sepultura. E algumas igrejas batizam só por aspersão, uma aguinha na cabeça, outras batizam por imersão, outras batizam crianças. Nós não batizamos crianças, nós não batizamos por aspersão, nós batizamos por imersão e o batismo do arrependimento. Quando você batiza uma criança, ela não tá, eu tenho que ela tem para se arrepender nada. Então a criança ela não se arrepende de nada. Então aquele batismo é um batismo simbólico, é um batismo que não tem resultado na frente, porque pastor, mas ela vai morrer pagã, ela vai morrer sem Deus. Não, das tais é o reino de Deus, da criança, dos pequeninos, dos inocentes é o reino de Deus. Mas ela vai crescer, então ela tem que se decidir. Lógico que ela vai crescer e decidir. Até na própria Igreja Católica, a criança cresce e tem que se decidir, tem que fazer a crisma, a confirmação do ato de fé dela. Então, o nosso batismo ele é do arrependimento e também da morte em Cristo Jesus, porque Jesus ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, morte desonrosa. Então, quando nós entendemos que ele morreu, que não era para ele morrer, porque ele era santo, ele morreu por mim, pelos meus pecados, ele obedeceu por mim para que eu também pudesse obedecer. Então, nós entendemos isso, que nessa grande comissão, nesse grande mandamento, nós somos sepultados totalmente, né, imersivos, nós entramos na água, somos imergidos na água, e ali nós submergimos, nós saímos dela como Cristo saiu da sepultura, como Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Nós também proclamamos ali que naquela morte nós enterramos o velho homem, nós enterramos os nossos pecados, nós enterramos todas as coisas e nascemos nova criatura em Cristo Jesus. Então é por isso que o batismo ele é por imersão. Pastor, então tem que ser na água do rio para levar o pecado embora? Não. Tem que ser pode ser na piscina. Eu já vi pastores, igrejas batizando dentro de banheiras dentro da igreja. Meu irmão, o que importa é o simbolismo de você imergir totalmente e submergir nova criatura. Então, tanto faz se é na praia, tanto faz se é no rio, tanto faz se é numa piscina, tanto faz se é num tambor de água, tanto faz se é numa banheira, não importa. O que importa é que tenha água, abundância de água, que a água possa te preencher, te encher, passar do nível, para que você saia de lá uma nova criatura. E como eu falei antes, né? É um testemunho de fé, é um testemunho público, testemunho, pá, testemunho público de fé, uma declaração visível de uma decisão interna, né? É uma decisão que você tomou, uma decisão aqui, ó, interna. Opa, peraí, marca texto. Uma decisão interna a seguir.
seguir a Jesus compartilhando publicamente a nossa fé, entendeu? Então, isso que é o fundamento, né? Por que que nós batizamos? E aí eu já falei, né? O batismo é um sacramento. Sacramento é um ritual da igreja. Ele é instituído por Jesus Cristo. Foi Jesus que mandou. É uma declaração pública de fé. Jesus, sendo perfeito, sem pecado, não precisava ser batizado. Né? Ele foi batizado como um exemplo humilde, né? De humildade e obediência. Vamos seguir. Né? Acabei de explicar. É a morte por pecado, é o novo nascimento em Cristo Jesus, a identificação com Cristo Jesus e a obediência. O batismo é um ato de obediência. E aí nós vemos aqui uma passagem, né, que é o que ocorre depois que você nasce de novo, depois que você saiu das águas. Olha o que acontece aí lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, de 1 a 14. Vou botar aqui no vermelhinho de novo. Vamos lá. Que diz assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha que pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde: de modo nenhum, de modo nenhum. Nós, né? Bota aqui, gostando de mexer nesse negócio. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando nós vamos às águas batismais, nós morremos para o pecado. Nós morremos para o mundo. Nós nascemos nova criatura. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos permanecer no pecado? Nós vamos esperar que Deus possa nos perdoar de tudo, nos abençoar em todo o tempo, ser o nosso Deus e a gente continuar no pecado? Não, é de modo nenhum. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino. Agora eu não sou mais menino. Ele vai dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha o que eu acabei de explicar. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Olha só. Para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando nós estamos simbolizando que fomos batizados na morte. E como nós nascemos? Nova criatura, nova vida. Amém, meus irmãos? Quem está vivo aí diz amém. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Ou seja, nós estamos fazendo o que ele fez, mas sabendo que o preço, quem pagou foi ele, não fomos nós. Deveria ser cada um de nós, mas não fomos. Nós somos alcançados pela graça. Aqui, ó, pela graça. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Aqui, ó, pela graça. Nós somos alcançados pela graça, pelo favor que nós não merecemos, né? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, é para isso que morremos, que o corpo do pecado seja desfeito para que não servamos mais ao pecado. Então, nós damos um passo de fé para não ser mais servos do pecado, para dizer: eu sou nova criatura em Cristo Jesus, o pecado não tem poder sobre a minha vida, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Aí agora nós vemos uma outra justiça. Lembra que eu falei da balança? A primeira justiça que Jesus fala é a obediência sobre a autoridade espiritual da época. A segunda justiça é o homem, ele quando pecou no Jardim do Éden, meus irmãos, houve uma coisa interessante que aconteceu. Em poucas palavras, houve um ser do céu que era o diabo, ele, Satanás, ele se rebelou no céu, ele desceu na terra e ele falou com a sua boca para a mulher. Ele disse para a mulher: mulher, você não pode obedecer, você é muito obediente, mas na verdade o Altíssimo ele não quer que você seja como ele. Se você comer desse fruto, você vai ser como ele. Então, não tem problema nenhum em comer desse fruto. E ela deu ouvido à pregação que o diabo fez, que o diabo falou através da serpente, aquilo que foi falado. Como assim, pastor? Pregação? O diabo pregou? É porque quando a palavra pregar, irmãos, vem
de um ato que, quando o governador ou o rei dava um decreto, vinha um servo, um mensageiro, com o papiro escrito, colocava numa madeira na praça e ele pregava aquele decreto na madeira para dizer: olha, o rei disse isso. Então, aquilo que o rei disse foi pregado. Então, a palavra ela foi lançada. Então, quando a mulher ela ouve o que o diabo lançou sobre ela, ela deu ouvido, ela escutou. Então, ela comeu, ela pecou, é porque ela deu ouvido ao diabo, ela foi influenciada pelo diabo. E aí ela pegou e ela agora fala com o homem, ela fala com o seu marido, ela fala com Adão, que veio a serpente, que falou com ela, que ela agora fala para Adão, e Adão agora também toma do fruto, também come, também peca. E aí veio a passagem que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e não há um justo sequer, ninguém para contar a história. Vem o Senhor e dá uma ordem, ele dá uma ordem no mundo espiritual, dizendo: olha, é, homem, você vai trabalhar e vai comer do sol do teu rosto, vai cuidar da tua casa, vai ser provedor. Mulher, você vai ter dor de parto. Não vai ter, não, vou multiplicar as dores de parto. Colocarei inimizade entre ti e a serpente. Serpente, você vai rastejar. E de ti, mulher, nascerá o varão que pisará a cabeça da serpente. Então, veja bem, Jesus Cristo, ele é o varão que pisou a cabeça da serpente. Ele venceu a morte e o inferno. E venceu o diabo. Ele vence o diabo no deserto. Como, pastor? Pela palavra. Ele foi, depois que ele batiza, ele é conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo, e lá ele vence o diabo pela palavra de Deus. Ele diz ao diabo, o diabo diz: você está com fome, olha, transforma essas pedras em pães e come, você é Deus. E ele diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele pega o gancho que Deus, Jesus fala agora da palavra, cita a Bíblia para o diabo fala: então tá bom, vamos lá, já que é isso. Pegou Jesus, falou assim: lança-te daqui, desse alto, porque também está escrito que dará ordem aos teus anjos a vosso respeito. Então, se você se lançar daqui e cair lá, os anjos vão te segurar e nada vai acontecer. Aí Jesus diz: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus leva ele ao alto do templo e fala assim, mostra todo Jesus, o diabo leva Jesus e mostra toda a cidade e fala para ele: olha, tudo isso eu te darei se prostrares e me adorares. E Jesus diz: somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirá. E o diabo se afasta então e foge de Deus, de Jesus. Então Jesus ele vence o diabo. Ele vence o diabo no deserto, ele vence a morte na cruz, na ressurreição, né? E em Apocalipse ele diz que tem a chave da morte do inferno. Então ele vence o inferno, né? Quando ele volta do quando ele renasce, quando ele ressuscita. Ele vence a morte na cruz quando ele ressuscita, ele traz consigo a chave da morte e do inferno. Então, lá no versículo 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É para isso que nós recebemos a justiça. Porque quando nós morremos com Cristo, veja bem, todos os nossos pecados são perdoados. Que autoridade Jesus tem para isso? Escuta, eu não falei que veio um ser do céu, pregou para a mulher pregou para o homem, então esquece que era mulher, do sexo feminino. Presta atenção, veio o diabo, um ser do céu, ele fala para um homem que prega para outro homem, todos pecaram. Jesus, ele é do céu, ele é um ser do céu, ele vem manifesto no corpo de uma mulher, porque Deus falou, de ti mulher nasceria o varão, ou seja, Deus está honrando a vida da mulher, que é uma criação de Deus. Deus está honrando a vida dela, dizendo que vai nascer de você o Salvador. Não vai vir no meio da forma de um animal, não vai vir no meio de um outro Deus, não vai vir na nuvem, vai vir de ti. Então, ele é gerado pelo Espírito Santo. Maria era virgem e se achou grávida, diz a palavra do Senhor, e gerada do Espírito Santo. Então, ela
nasce o varão. Então, presta atenção, Jesus era um ser do céu, que começou a pregar para os homens. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, a começar em Jerusalém, depois Samaria, até os confins da terra. Então Jesus falou: preguem a palavra, preguem o evangelho, falem para os outros, falem para quem está em Jerusalém, fala para quem está em Samaria, fala para quem está na Europa, fala para quem está no Brasil, fala para quem está em Vila Velha, fala para quem está na igreja, fala para quem está fora da igreja. Ou seja, vai falando, vai pregando, não pare de pregar. Então é um mandamento do Senhor a pregação. Então nós não paramos de pregar em momento algum. Então nós vamos entender que sabendo isso, que se todos pecaram e todos saíram da glória de Deus, Jesus ele vem no caminho contrário. E não, Jesus não traz morte, Jesus traz vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a abundância de Deus na nossa vida é para que nós possamos viver uma nova vida com Cristo Jesus. Viver uma nova vida na graça. Viver uma nova vida seguindo a Ele os mandamentos dele e fazendo o que Ele diz. Porque se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Então, isso é para agora, essa promessa diz respeito a hoje, diz respeito a amanhã, diz respeito para a eternidade, diz respeito para a nossa geração. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Porquanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele termina dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, meu irmão, para que lhe obedeceres em suas concupiscências, as maldades, né, os desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Eu digo até, quando eu falo de instrumento, eu falo para o grupo de louvor da igreja. Você acha que o seu instrumento é o teclado, seu instrumento é a bateria, seu instrumento é o violão, seu instrumento é o microfone? Não. Se você acha que o seu instrumento é a guitarra ou o violão, você vai tocar qualquer coisa, e esse daqui não, porque esse é santificado, mas esse que não é santificado, eu posso tocar qualquer coisa nele. Mas não é assim que funciona. Quando os hebreus estavam cativos em Babilônia, eles penduraram, os levitas penduraram os instrumentos no salgueiro, dizendo: não vou tocar, nem vou cantar. Apegue-se a minha língua ao paladar e a minha mão direita seque, se eu tocar os hinos de Sião em Babilônia. Eles se negaram a tocar os louvores de Deus em terra estranha, no mundo. Tem pessoas que estão tocando louvor aí no pagode, tocando louvor no samba, tocando louvor em palco, mas não vive Cristo, não vive o louvor, não são instrumentos do Senhor. Então, eles já estão errados. E aquele que é da igreja, aquele que é do Senhor, aquele que é nova criatura, ele não deve jamais, de maneira alguma, tocar aquilo que é do mundo, tocar aquilo que não é de Deus, porque ele é o instrumento nas mãos do Senhor. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Lógico que existem exceções de pessoas que às vezes estão ali submetidas à autoridade. O Senhor, ele fala sobre a questão da fé daquele que está submetido à autoridade, mas de livre, espontânea vontade, eu fumava, né? Aí agora eu continuo fumando porque Deus me alcançou com mesmo fumando. Eu bebo, eu uso droga, eu tenho um relacionamento fora do casamento, está tudo certo. Não, não está certo. Você tem que vir como estás. Você tem que ver do jeito que você está, mas você precisa caminhar na obediência, e aí você vai morrendo para o pecado, você vai morrendo para o mundo, você vai morrendo para essas coisas, você vai dizendo não, você vai rejeitando, e Deus vai te dando graça, porque a graça é o favor imerecido. É pela graça que nós somos salvos. Isso não é de nós, isso é dom de Deus, isso é algo que só Deus pode dar, a graça que abunda. Então entenda uma coisa: o pecado não terá domínio sobre vós. Entendeu? Porque, olha só, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é algo instituído por Jesus Cristo, é um mandamento novo, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí, para a gente, né, ir concluindo já, significa morrer para o pecado e nascer de novo. É o que nós acabamos de falar. Significa receber uma nova vida espiritual através do Espírito Santo. É um processo de regeneração, onde somos transformados interiormente, capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Nós somos capacitados. O Senhor, irmão, nos capacita. É o Senhor que nos capacita. É por isso que após o batismo devemos buscar. Estou gostando desse negocinho aqui. Devemos buscar viver uma vida que seja digna com o nosso chamado. E o que isso significa, pastor Tiago? Buscar a Deus, viver em obediência e amar ao próximo. Ou seja, buscar o Senhor, buscar o caminho do Senhor, viver em obediência e cumprir o mandamento, que é amar a Deus em todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, assim como Jesus, né, nos ensinou, assim como ele nos amou, nós devemos amar o próximo e ajudar. Então, por que que eu estou aqui nessa noite? Por que que eu estou dando essa aula? Porque eu te amo em Cristo Jesus. Porque é um mandamento que Deus me deu. Porque um dia eu aceitei Jesus. Porque um dia eu quis caminhar a vida cristã. E hoje eu caminho a vida cristã. E eu amo aquele que ouve e escuta as palavras. É o que o Senhor Jesus disse. Aquele que ouve e é, é, pratica as minhas palavras. Eu farei nele morada. Eu comparo-lo-ei ao homem prudente. É assim que nós fazemos. É por isso que nós compartilhamos a nossa fé, por isso que nós, vou pegar esse aqui, compartilhamos a nossa fé, e é por isso que nós crescemos em Cristo. Porque nós buscamos primeiro o crescimento espiritual, aprendendo, servindo e dedicando à obra de Deus. E aí, para finalizar, pessoal, o batismo é. Ficou bom, hein? Gostei. Gostei muito aqui desses slides. Eu vou fazer assim nas próximas vezes. O batismo é um passo importante na jornada de fé do cristão. É o símbolo de morte para o pecado e novo nascimento em Cristo. É um ato de obediência, é uma declaração pública de fé, e que o batismo seja um marco na sua vida e que você possa viver uma vida que agrade a Deus e testemunhe o seu amor por Cristo. Oh, glória! Amém? E aí, assim, nós encerramos a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para você. Que bom, né? Dentro aí de 40 minutinhos, uma aula que eu costumo dar em 3 horas. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você não tenha dúvidas sobre o seu chamado, não tenha dúvidas de ter esse passo. Se crer, verás a glória de Deus. Se crer, for batizado, será salvo. Se crer e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Uh, tantas coisas, né? Que Deus possa te abençoar. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.